Salve, salve galera, beleza? Herbert aqui chegando na área para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos comentar aqui sobre a desclassificação do Corinthians, a eliminação do Timão na Copa Libertadores 2020. Na última quarta-feira, como todos vocês devem saber, o Corinthians encarou aí o Guarani do Paraguai na Arena Corinthians. Precisava fazer um resultado de 2 gols de diferença, tinha perdido lá no Paraguai por 1-0 e não conseguiu o resultado. 2-1, pelo critério do gol fora de casa, o Guarani está classificado à próxima fase, que ainda não é a fase de grupos, é mais uma fase preliminar. E o Corinthians ficou pelo caminho mais uma vez, 9 anos depois, o Corinthians fica pelo caminho de novo em uma pré-Libertadores. A questão é muito simples, vamos falar do jogo e depois a gente fala um contexto geral, inclusive a situação do treinador Thiago Nunes, beleza? Falando do jogo, o Corinthians começou bem, começou amassando, O Luan fez uma baita jogada, abriu o placar, na minha opinião, em um golaço. O Luan jogou bem contra o Guarani esse jogo da volta. Ele tinha sido muito criticado por não ter jogado nada no primeiro jogo, mas nesse jogo da volta o Luan jogou bem, inclusive aí marcou o primeiro gol. Corinthians seguiu atacando, usando o Pedrinho como uma válvula de escape a todo momento, o Luan também arrancando muito bem, o Fagner, que é um dos laterais que mais ataca no Brasil, aparecendo muitas vezes, só que aí tem a expulsão do Pedrinho, que eu acho que foi uma expulsão justa. O Pedrinho participou ali de 2 lances que, pela regra, são lances de cartão amarelo. E aí o juiz não quis usar bom senso, não quis relevar a situação, ele utilizou a regra. Acho que o juiz está certo, Ele entendeu que ali era passível de cartão amarelo, não é algo incontestável, que a gente disse que o Corinthians foi operado nesse lance, No lance da expulsão do Pedrinho, e o Pedrinho acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo. Resultado, o Corinthians continuou indo para cima, Inclusive elogio a postura do Thiago Nunes, que ao Corinthians perder um jogador, ele não pediu para a equipe recuar, como outros treinadores que passaram recentemente pelo clube do Parque São Jorge fariam. Ele pediu para a equipe continuar atacando, mesmo com um jogador a menos. A equipe continuou atacando, Uma jogada ali, participação do Luan, a bola sobra para o Wagner Love lá dentro da área, ele consegue fazer o passe para o Bozelli e o Bozelli faz 2-0. Corinthians faz o resultado no primeiro tempo. Até aí ok, o Corinthians estava jogando bem, mesmo com um jogador a menos, tinha feito o que precisava. Aí voltou do intervalo já numa situação bem pior. O Corinthians voltou meio desligado na partida e o Guarani foi tomando conta. Já tinha ali umas 2, 3 oportunidades no primeiro tempo na bola aérea, seguiu insistindo nesse tipo de jogada. A falta que originou o gol do Guarani não aconteceu, dá para ver claramente no replay, Não aconteceu, só que falta não é lance para VAR. Então, alguns corintianos aí pedindo o VAR, naquele lance específico não tem como utilizar o VAR, porque a gente está falando de uma falta, não foi pênalti, não foi lance de expulsão, enfim. Mas que não foi falta, não foi. O jogador do Guarani bateu a bola ali no canto do Cássio, a bola foi alta, acho que era uma bola defensável, mas também não acho que a gente pode dizer que foi uma completa falha do Cássio. Não acho que dá para dizer que foi falha do Cássio. Acho que o Cássio já pegou bolas como aquela, por exemplo. Mas essa acabou passando. Gol do Guarani. O Guarani soube equilibrar as coisas ali durante boa parte do segundo tempo. E aí, depois que fez o gol, deu uma recuada. O Guarani também teve um jogador expulso lá no final do jogo. Corinthians voltou a pressionar. Bozelli participando bem. O Janderson entrou no jogo e entrou muito bem. Enfim, o Corinthians, mesmo com um jogador a menos, e depois cada time ficou com 10, a partida ficou muito aberta. E muito por conta do Corinthians, que seguiu aí atacando e buscando esse terceiro gol a todo momento. A discussão se é justo passar com um gol fora de casa ou não, ela vai sempre existir. Eu acho que é justo, mas tem gente que discorda. Agora o fato é, o Corinthians foi eliminado jogando para cima. O Corinthians foi eliminado jogando bem. Pelo menos esse jogo da volta jogou bem. Qual será a postura da diretoria? Não deveria
interferir no trabalho do Thiago Nunes, apesar da eliminação, apesar do fracasso, porque é fracasso, é vexame, não deveria interferir. Mas o que a gente sabe do futebol brasileiro é: Corinthians tem um clássico no final de semana contra o São Paulo. Se o resultado for muito ruim contra o São Paulo, vai jogar contra o São Paulo e toma 3-0, 4-0. A probabilidade do Thiago Nunes cair é gigante, a gente sabe disso, a gente vive o futebol brasileiro. Porém, há sim uma grande possibilidade de o Thiago Nunes não cair nesse início de trabalho, até porque o Thiago Nunes vai fazendo ali taticamente algumas mudanças bem interessantes no Corinthians. O Corinthians já é uma equipe bem diferente do ano passado, por exemplo. Os resultados ainda não vieram, em sua maioria. O Corinthians vem aí de alguns fracassos recentes, seja no Paulistão, seja essa eliminação na Libertadores, mas o Corinthians vai se armando para ser uma equipe forte em 2020. Eu, se fosse a diretoria do Corinthians, não interromperia o trabalho. Acho que essa pausa no trabalho, a demissão do Thiago Nunes não vai acontecer, pelo menos a princípio. A gente não tem notícias de uma possível demissão do Thiago Nunes, mas que a situação vai ficar muito complicada dependendo do clássico do final de semana, isso vai. Se você é corintiano, comenta aqui embaixo o que é que você está achando desse início de temporada do Timão. Se você não for inscrito ainda no canal, inscreva-se, deixa seu like e compartilha para todos os seus amigos, beleza? Forte abraço e até a próxima. Fui!